Senhoras e senhores, boa tarde. A Prefeitura de São Paulo e a Secretaria Municipal da Fazenda dão as boas-vindas aos participantes da apresentação dos novos auditores fiscais tributários municipais de São Paulo, nomeados este ano após a aprovação no concurso público de provas e títulos realizado em 2023. O concurso, o primeiro realizado desde 2014, representou um passo fundamental para o esforço da administração tributária e fazendária do nosso município. Os novos nomeados, em número de 75, passam a compor a carreira de auditor fiscal, buscando o aperfeiçoamento das capacidades técnicas e operacionais do fisco paulistano, garantindo a aplicação das leis aprovadas pela Câmara Municipal e a justiça tributária na cidade de São Paulo. A carreira de auditor fiscal tributário municipal é uma das mais importantes para o serviço público da cidade de São Paulo. Trata-se de carreira de Estado fundamental e imprescindível para o funcionamento da máquina pública. Antes de seguir o nosso evento, vamos compor a mesa desta solenidade. Convido neste momento o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Acompanham o senhor prefeito, o secretário municipal da Fazenda, Luiz Felipe Vidal Arellano. A secretária municipal de Gestão, Marcela Arruda. E o subsecretário da Receita Municipal, Tiago Rubio Salvioni. Convidamos, neste momento, o senhor subsecretário da Receita Municipal, Tiago Rubio Salvioni, para falar sobre as funções a serem desempenhadas pelos novos auditores fiscais tributários de São Paulo. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui compondo essa mesa. Cumprimento o nosso secretário da Fazenda, Luiz Felipe Vidal Arellano, a nossa secretária de Gestão e principalmente o nosso prefeito Ricardo Nunes. E é uma honra estar falando aqui com os meus novos colegas de profissão, os auditores fiscais do concurso de 2024. Um desafio tremendo nós temos pela frente de zelar e manter a saúde fiscal do município, do principal município do país. A nossa carreira que tem essa competência, né, de atuar na gestão tributária, lembrando que o município de São Paulo ele arrecada 1/4 de todo o tributo municipal pago no país. Então esse é o tamanho do nosso desafio e é uma honra estar ao lado de pessoas que estão em posições de gestão, que enxergam a importância disso e que patrocinaram que esse concurso acontecesse, esse pleito da Secretaria da Fazenda. Queria agradecer ao prefeito, que de longa data temos essa relação de parceria junto à Fazenda, mesmo quando ainda vereador, presidiu a CPI da sonegação fiscal e num trabalho de colaboração da Câmara com os auditores fiscais aqui da Fazenda, promoveu a autuação e o combate à sonegação da ordem de bilhões de reais junto às instituições financeiras que praticavam simulação de estabelecimento em outros municípios e trouxe tanto uma moralização quanto uma justiça fiscal tremenda, fruto desse trabalho. E a nossa missão é dar continuidade nesse legado e avançar cada vez mais com um ambiente tributário justo e que, ao mesmo tempo, privilegie e incentive aquelas empresas a manterem as suas sedes e a virem para São Paulo e sermos cada vez mais atrativos do ponto de vista de local para se estar e para se fazer negócio. Então, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos nessa carreira
que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Então, obrigado a todos. Ouviremos, na sequência, palavras da secretária municipal de gestão, Marcela Arruda. Boa tarde a todos e todas as servidoras públicas que estão aqui presentes. Cumprimento o nosso prefeito, Ricardo Nunes, pela sempre disposição de reforçar o serviço público através dos servidores públicos, ao nosso secretário Arellano e ao Tiago pela condução aí e a recepção daqueles que já iniciaram o exercício. Eu inicio a minha fala muito rápida, mas para dar essas boas-vindas a vocês, ingressantes na Prefeitura de São Paulo, e já aproveitando para dizer que a Secretaria de Gestão está inteiramente à disposição e trabalha lado a lado com a Secretaria da Fazenda. Agora, vocês, auditores fiscais tributários aqui da cidade de São Paulo, são parte da Secretaria da Fazenda, mas vocês estão integrando um grupo, um time de pessoas que se somam 134 mil servidores públicos. A Secretaria de Gestão é responsável por cuidar de pessoas e nós temos, para fazer um panorama muito rápido, aqui deste momento que a Prefeitura vive hoje, vocês integram agora uma equipe dos mais de 500, das 500 pessoas que estão dentro da Secretaria da Fazenda, cuidando da nossa gestão fiscal, mas vocês também são parte dos 26 mil novos servidores públicos que a gestão do prefeito Ricardo Nunes chamou. Então, é muito bom ter vocês aqui e dizer, prefeito, o último concurso antes desse foi realizado em 2014, então é o senhor que tem agora, o senhor é quem chama esses novos auditores e isso mostra o seu compromisso com a gestão fiscal. Eu, já caminhando para a conclusão, nós temos feito aqui muitas recepções de vários servidores públicos e que todos têm um papel igualmente importante. Mas todas as áreas da Prefeitura dependem do apoio e da responsabilidade fiscal e financeira que vocês ajudam a tocar no dia a dia. Então, é muito bom saber do interesse de vocês para este concurso, da aprovação de vocês e saber que a gestão municipal, a cidade de São Paulo, a cidade dos 12 milhões, o terceiro maior orçamento do Brasil terá vocês aqui conduzindo nos próximos anos e gostaríamos de motivá-los a trabalhar todos os dias por uma cidade melhor e por uma política pública cada vez mais eficiente que traz mais resultados para a cidade. Parabéns a todos vocês. Ouviremos agora o senhor secretário municipal da Fazenda, Luiz Felipe Vidal Arellano. Senhoras e senhores, boa tarde. Nós já tivemos a oportunidade de estar juntos em algumas vezes nas últimas semanas e é sempre uma satisfação poder falar com todos vocês. Eu vou aqui fazer uso das minhas anotações porque, apesar da gente ter conversado algumas vezes, não é sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com tanta gente do time ao mesmo tempo, e eu acho que a gente não pode deixar passar essa oportunidade que a gente tem para passar algumas mensagens que são fundamentais sobre a cultura da Secretaria da Fazenda, sobre a cultura de trabalho da Prefeitura de São Paulo e que merecem ser ditas nesse momento. Tá? É, naturalmente, com imensa satisfação e orgulho que a gente se reúne aqui hoje para marcar a chegada dos novos auditores fiscais da cidade de São Paulo. Eu gostaria de cumprimentar as autoridades que compõem a nossa mesa, a começar, claro, pelo nosso prefeito, Ricardo Nunes, como o subsecretário Tiago já mencionou, alguém que há muitos anos milita na área fiscal, tem conhecimento da importância da nossa secretaria para o bom desempenho da prefeitura como um todo. A nossa secretária de gestão, Marcela Arruda, e também ao nosso subsecretário da Receita, Tiago Salvioni. Eu quero aqui também registrar a presença de diversas autoridades municipais, a quem eu vou pedir perdão pela ausência das nominatas em respeito à agenda do nosso prefeito e à agenda de todos vocês também. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar cada um de vocês por essa conquista
notável. O caminho até aqui certamente exigiu muita dedicação, estudo e perseverança de todos vocês. E vocês demonstraram estar à altura desse desafio. Eu gostaria também de expressar nessa oportunidade meus sinceros agradecimentos ao prefeito Ricardo Nunes, cujo apoio incondicional foi fundamental para a realização desse concurso e para a nomeação de auditores acima do número inicialmente previsto de vagas. Importante também registrar os agradecimentos às equipes da Secretaria da Fazenda que atuaram para a realização do concurso, em especial os colegas que compuseram a comissão do concurso, aos colegas da DIGEP, com a ADM, entre tantos outros. Nessa linha, agradeço também o apoio das equipes de COGEP, da Secretaria de Gestão, que entenderam a importância desse concurso no contexto das atividades da Prefeitura. Esse compromisso com a excelência e o fortalecimento da nossa equipe fiscal é um reflexo do compromisso desta administração com a eficiência e a transparência. Os senhores e senhoras ingressam em uma carreira de Estado, uma das mais importantes do setor público municipal. A responsabilidade que vocês assumem não é pequena. Ser auditor fiscal significa ser guardião dos recursos públicos, zelador da justiça fiscal e promotor do desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Essa função exige integridade, ética e um profundo senso de dever público. Nos últimos anos, construímos juntos um cenário financeiro promissor para a cidade de São Paulo. Saímos de uma situação de virtual insolvência da dívida financeira e previdenciária para um contexto de investimentos recordes, onde a infraestrutura, a educação, a saúde, o transporte e várias outras áreas estratégicas se beneficiaram de uma gestão financeira responsável e visionária. E vocês, como novos auditores fiscais, serão peças-chave na manutenção e aprimoramento desse cenário. Gostaria de enfatizar que a nossa principal missão não é arrecadar dinheiro para os cofres da Prefeitura. Vejam bem, vou repetir. A nossa principal missão não é arrecadar dinheiro para os cofres da Prefeitura. Nosso verdadeiro objetivo é facilitar a vida do cidadão que deseja contribuir para a prosperidade da nossa cidade, respeitando o patrimônio individual, assim como respeitamos ao patrimônio público. Vocês têm a missão de assegurar os recursos necessários ao financiamento das políticas públicas de responsabilidade da Prefeitura, ao mesmo tempo em que devem proteger os contribuintes contra qualquer forma de intromissão indevida e arbitrária do Estado sobre a sua dignidade e seu patrimônio, garantindo assim que o processo de arrecadação seja justo e transparente. Essa é a nossa missão de verdade. Esta filosofia de trabalho, que para alguns pode rivalizar com a ideia tradicional e policialesca de fisco, é a única compatível com o Estado democrático de direito. Os senhores e senhoras devem ser firmes na defesa dos interesses coletivos que justificam a nossa missão, mas devem também ser justos, a todo tempo se colocando na posição daquele cidadão que precisa interagir com a Secretaria. Os resultados que vimos obtendo em relação à arrecadação do Tesouro Municipal nos mostram que estamos na direção correta com essa filosofia. Nos últimos anos, a arrecadação do Tesouro Municipal cresceu uma média de 13,16% ao ano, muito acima da inflação do período, trazendo ganhos reais no financiamento das políticas públicas municipais. De 2021 até o primeiro semestre de 2024, mais de 56 mil empresas migraram de outras cidades para a cidade de São Paulo. No mesmo período, mais de 450 mil novas empresas foram criadas na cidade de São Paulo. Isso nos permitiu, nesse período, obter uma arrecadação adicional, apenas com essas empresas, de cerca de R$1,5 bilhão de reais. Ou, se vocês preferirem olhar para esse número de uma outra maneira, isso nos permitiu obter uma arrecadação extra equivalente a 75 centavos que a tarifa de ônibus não precisou ser aumentada, ou a 7.500 unidades habitacionais que puderam ser construídas. O futuro é promissor para a cidade de São Paulo. A reforma tributária, embora represente um risco fiscal, considerando a redistribuição de receitas municipais para outras partes do país,
é também uma oportunidade de pararmos de sofrer com a guerra fiscal entre municípios, que por muito tempo consumiu recursos da nossa cidade. A nossa elevada nota de crédito junto às agências internacionais de rating nos coloca em posição de acessar recursos, interna e externamente, a juros baixos, para dar continuidade ao processo de modernização da infraestrutura municipal. A casa está arrumada, e os senhores e senhoras ingressam na prefeitura em um momento excelente para as finanças, em que pesem os desafios normais de gerir uma cidade de 12 milhões de habitantes, o terceiro maior orçamento do país, apenas atrás da União e do governo do Estado de São Paulo, a 10ª maior cidade do mundo. Encerro dizendo que vocês não apenas iniciam uma nova etapa em suas carreiras, mas também se tornam parte de um grande time comprometido com o futuro de São Paulo. Vocês são a nova geração de profissionais que irá assegurar que a nossa cidade continue crescendo e se desenvolvendo de forma justa e sustentável. Que cada um de vocês sinta orgulho dessa conquista e esteja preparado para os desafios que virão. Lembrem-se de que a responsabilidade que carregam é grande, mas a recompensa de servir ao bem público é incomparável. Muito obrigado e parabéns a todos vocês. Senhoras e senhores, encerrando os pronunciamentos desta cerimônia, com a palavra o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Pessoal, vocês já viram o vídeo da cidade de São Paulo? Não? Ninguém viu? Eu arrumo o vídeo aí para a gente passar para eles enquanto eu vou falando aqui. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria para todos nós termos vocês agora fazendo parte da família da Prefeitura de São Paulo, dessa cidade tão acolhedora, melhor cidade do mundo, como nosso secretário Luiz Felipe Arellano falou, terceiro maior orçamento do país, quinta maior metrópole do mundo, 10ª maior cidade do mundo, e que tem enormes desafios até pelo seu tamanho, sua complexidade, mas eu vou poder falar aqui em alguns minutos o quanto que todos nós estamos conseguindo tornar a nossa cidade cada dia melhor, tornar a qualidade de vida das pessoas que vivem, que trabalham e que visitam a nossa cidade cada dia melhor, e vocês agora fazem parte desse processo contínuo de melhora. Mas antes, eu queria cumprimentar aqui Luiz Felipe Arellano, nosso secretário da Fazenda, que vocês vão estar aí com ele e com os demais juntos no dia a dia, num trabalho de muita seriedade, muita dedicação e a busca contínua na melhora dos nossos serviços e na busca da melhor performance. Cumprimentar a Marcela Arruda, nossa secretária de gestão, também o Fabiano Martins, nosso secretário adjunto municipal da Fazenda, nossos subsecretários, o Tiago Salvione, da Receita Municipal, o Henrique de Castilho, do Tesouro Municipal, Samuel Godoy, do Orçamento. Agradecer a presença aqui e cumprimentar nossos amigos da Associação dos Auditores Fiscais Tributários do município de São Paulo e Sindicato dos Auditores Fiscais Tributários do município de São Paulo, Rafael Rodrigues, que é o presidente, José Ricardo Gomes, que é o vice-presidente, cumprimentar também Giovana Coleto e o Haroldo Nogueira, que é primeiros auditores fiscais tributários do município de São Paulo, da turma de 2024, que tomaram posse. Em nome de quem eu quero cumprimentar a cada um dos novos auditores empossados nesse cargo. Cumprimentar os familiares de vocês que acompanham. Ele não deve ser auditor com essa idade, né? Então deve ser filho, imagino. Quem que é auditor? Você? Você? Então, deve ser sua esposa e teu filho. Então, cumprimentar com muito carinho os familiares de cada um de vocês, que nos alegra muito vocês poderem estar aqui com a família de vocês. A gente agora, né, integra uma grande família. Gente, eu fico feliz de vocês poderem estar assumindo essa função. Como a doutora Marcela falou, nós fizemos o chamamento só na nossa gestão de 26 mil colaboradores, só
de concurso, fora os colaboradores que a gente trouxe, que participam de entidades, de associações, de OS, de convênios com a Prefeitura. Só para a gente ter uma ideia, na área da saúde, em 2016, eram 81 mil colaboradores na saúde, entre os diretos e o pessoal das organizações sociais. Hoje, são 118 mil. Nós aumentamos 37 mil colaboradores só na área da saúde. Imaginem vocês o que representa isso do ponto de vista de orçamento de custeio. A gente vem desenvolvendo esse trabalho desde quando eu era vereador, fui vereador por 2 mandatos, prefeito Bruno Covas, a gente perde o Bruno, a gente dá continuidade, mas essa questão da saúde financeira da cidade, que é o que eu mais quero abordar aqui com vocês, isso é de fundamental importância para a gente. E vocês são personagens fundamentais nesse processo. Eu, quando fui vereador, o Tiago comentou, presidi uma CPI, CPI da sonegação tributária, que a gente trouxe naquele ano 1,2 bilhões de reais para a cidade, de instituições financeiras que fraudavam o Tesouro Municipal, e fora isso, uma arrecadação contínua por conta de que muitas dessas empresas que estavam com endereço simulado em outros municípios corrigiram os seus endereços para a cidade de São Paulo, e tem os autos de inflação que estão ainda tramitando. Há mais ou menos umas 3 semanas saiu já mais uma decisão contra uma das instituições financeiras de mais de 200 milhões de reais. Nós tivemos autos de inflação de 3,2 bilhões de reais. Deve estar em 6 bi já, né? Que nós não vamos perder. Eu vou contar porque que a gente não vai, nós vamos ganhar esse dinheiro. E uma das coisas que eu queria poder compartilhar com vocês é alguma dessas experiências lá nesse trabalho que a Câmara Municipal de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo, vereadores, com os auditores fiscais, a Fazenda, a gente realizou em 2019. Quando a gente faz o trabalho conjunto, a gente consegue ter muito mais resultado. Eu lembro que eu vim aqui na Secretaria da Fazenda falar com o Tiago, no começo ele era assim meio ressabiado, aí foi ganhando confiança, a gente foi trabalhando junto, ele colocou um auditor para trabalhar lá todos os dias e vários auditores para a gente trabalhar conjuntamente, e a gente foi desenvolvendo o nosso trabalho. Olha que coisa interessante, tem situações que os auditores falavam, olha, Ricardo, a gente, pela Secretaria da Fazenda, não conseguiria chegar nesse resultado, porque uma CPI, ela tem poderes que você consegue fazer com que a gente desbaratasse ali toda aquela fraude tributária. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma diligência na cidade de Poá, e uma instituição financeira tinha 30 CNPJs, uma das maiores instituições financeiras do Brasil, tinha 30 CNPJs numa sala, em cima de um mercadinho, lá em Poá. Quando a gente chegou lá, tinha computador, tinha mesa, só não tinha gente, né? E nós fizemos a filmagem daquele local, eu pedi para aquele filme ser periciado pelo Instituto de Criminalística, para provar que era um horário de trabalho e de que o filme se referia àquele local. Olha o nível de cuidado. Porque já tinha acontecido lá atrás, em 2004, uma ação da Fazenda e que essa instituição financeira derrubou na justiça todo o trabalho que havia feito, alegando problemas nos documentos comprobatórios da fraude. E aí a gente foi desenvolvendo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma das ações que a gente fez, além dessa, eu peguei as atas dessa instituição financeira e na ata que eles são obrigados a fazer as suas assembleias, né, ordinárias, dizia lá todas as ações e uma normativa do Banco Central determina que essas atas elas devam ser registradas no cartório para ter a fé pública e encaminhada ao Banco Central. Aí eu pegava aquelas atas e estava lá. Eu vou dar um nome fictício, tá? Aqui, João e Maria. João presidia a Assembleia, Maria secretariava na rua lá em Poá e decidiam emissão de 1 bilhão de debêntures, distribuição de lucro, enfim, todas as decisões e tal.
E João e Maria, diretores dessa instituição financeira, diretores estatutários, assinavam a ata. Bom, pego aquele documento, guardo, e eu chamo o João e Maria para depor na CPI. Aí chega o João e Maria, eu digo o seguinte: olha, João, olha, Maria, muito obrigado por vocês virem, vocês vão defender o banco, vocês vão defender a instituição financeira, normal, legítimo, eu vou defender o povo, porque eu fui eleito e a minha função é defender o povo, e nós vamos fazer um trabalho normal. Eu defendo daqui, vocês defendem daí, sem nenhum problema. Só tem uma coisa, vocês estão na qualidade de testemunha. Na qualidade de testemunha, se mentir, eu vou ter que dar voz de prisão. Então, vamos fazer um trabalho aqui bacana, né, e tocar a vida. Tá bom. Minha primeira pergunta foi para Maria, que não era Maria, tá? Era Vanessa, mas vou pôr aqui Maria. Maria, você já foi em Poá alguma vez? Lembrando que, na ata, dizia o seguinte: no dia tal, tal hora, em Poá, presidindo João, secretariando Maria, estava na ata, o endereço lá, em Poá. Eu falo: Maria, você já foi em Poá alguma vez? Fala: não, vereador, nunca tive em Poá. Aí eu faço uma brincadeira para quebrar o clima, né? Mas nem cortou caminho assim, não? Não, nunca. Tá bom, obrigado. Seu João, o senhor já foi em Poá alguma vez na vida? Conhece a cidade de Poá? Não, nunca estive em Poá. Aí eu brinco também. Mas nem cortou caminho? Não. Aí eu pego o documento e falo: essa assinatura é sua, João? Ele fala: é. Essa assinatura é sua, Maria? Ela fala: é. Pronto. Olha que prova maravilhosa de crime tributário, onde eles fazem uma assembleia no local que está o endereço do CNPJ para pagar o ISS lá, que era, na época, 0,25, depois, com a Lei Complementar 116, equiparou o mínimo de 2% do ISS, né? Então, a gente vai constituindo. Uma das coisas que eu fiz, pedi para Eletropaulo, para Enel, quanto de energia gastava naquele prédio. Aí vinha lá: conta de luz, R$100. Se tinha milhares de funcionários, né? Pior que nem cabia, né? Notificava a Sabesp: quanto de água eles gastam? Sei lá, R$50. Aqueles milhares de funcionários que trabalhavam lá, ninguém escovava o dente, ninguém dava descarga, ninguém lavava a mão, gente, porque não gastava água. Então, a gente foi construindo todo um trabalho com a orientação, né, respeitando, evidentemente, as independências de fazenda e município, mas a fazenda acompanhando e a gente podendo, fazendo as ações necessárias para demonstrar aquela fraude. Dessa instituição financeira, deu um alto de inflação de 3,2 bilhões. E aqueles 30 CNPJs foram corrigidos no cartão do CNPJ, porque eles não mudaram de endereço, porque eles já estavam aqui. Eles só corrigiram para cá, para a gente poder ter o direito de receber aquilo que é da cidade de São Paulo. E como isso, tiveram vários casos, com outras cidades, com outras instituições. Então, eu queria só fazer essa apresentação para vocês poderem entender como é que é o dia a dia do seu prefeito, como é que a gente atuou lá na Câmara Municipal. Eu sempre fiquei 7 anos na Comissão de Finanças da Câmara Municipal e, como prefeito, né, a gente traz aqui essa história para vocês, para poder entender um pouco do trabalho importante que vocês vão se defrontar com isso, que é das nossas instituições, Câmara Municipal, Tribunal de Contas, né, nossas associações, sindicatos, enfim, o trabalho conjunto de todos nós, visando aquilo que a gente almeja, que é justiça fiscal. O Luiz Arellano falou bem: a gente não está aqui para ficar tributando ninguém, até muito pelo contrário. Nessa nossa administração, a gente tinha o TFA, Taxa de Fiscalização de Anúncio, que a gente acabou com essa taxa, eliminamos ela. ISS de várias atividades a gente reduziu. Pega o ISS, por exemplo, de intermediação de serviço por aplicativo, todos vocês, muito possivelmente, utilizam um aplicativo para usar um táxi, um Uber, um 99, um iFood, né? Era 5%, a gente reduziu para 2%. Todo o ISS de franquia e franchise de 5 para 2, atividade de audiovisual de 5 para 2, de streaming de 5 para 2,9. Então, a gente tem uma concepção de poder não ficar taxando e tributando as pessoas, mas aumentar a nossa arrecadação para fazer frente às nossas necessidades, né, com algo que a gente chama de
equilíbrio e democracia da arrecadação. Porque se uma parcela paga e a outra não paga, esse que não paga, ele vai sobrecarregar o que paga. E quando todo mundo paga, aí você tem um equilíbrio, uma democratização da nossa arrecadação. E é isso que a gente deseja, porque se a gente não tiver eficiência para cobrar o sonegador, o que a gente vai fazer? Nós vamos prejudicar, penalizar aquele que paga. Então, a atividade que vocês passarão a desenvolver conjuntamente com a nossa equipe, que já vem desenvolvendo, vocês vão observar, são um dos melhores auditores fiscais, profissionais da Fazenda, como também a nossa Procuradoria. A gente tem aqui profissionais altamente qualificados. A Prefeitura de São Paulo tem o reconhecimento, não só da nossa cidade, mas como do nosso país, do nível dos nossos colaboradores aqui da Prefeitura, em todos os níveis, né? Mas os procuradores, os auditores, eles têm uma ênfase nesse reconhecimento da qualidade e da capacidade técnica. Eu queria poder entrar em um outro assunto com vocês, da importância que é a gente poder manter a nossa arrecadação de uma forma justa e o que a gente tem de desafio para fazer. Nós precisamos, por favor, lembre-se disso, 365 dias por ano. Nós precisamos sermos mais ágeis, menos burocráticos. Um processo que alguém entra na Secretaria da Fazenda e demora, aquilo prejudica o desempenho dele, a gente afasta o investidor, e a nossa agilidade, né, é de fundamental importância. Hoje a gente tem um problema ainda. Os processos, tem coisas às vezes que eu falo com o Arellano, eu falei, mas essa pessoa pediu aqui um documento, mas vai entrar na fila, vai ser resolvido lá na frente. A gente precisa, né, caminhar com essa fluidez. O menor tempo possível para o nosso contribuinte ser atendido é excepcional, é fundamental. Esse é um grande desafio nosso, não só na área da Secretaria da Fazenda, mas em outras áreas. A gente demora aqui na cidade para aprovar um projeto de construção muito mais do que muitas cidades. Eu tenho trabalhado incansavelmente com a nossa Secretaria de Licenciamento e Urbanismo para fazer alteração de legislação de procedimento. Porque tem uma coisa que vocês estão entrando agora e que a gente precisa se vacinar, que é não aceitar aquela situação de que é natural e normal as pessoas esperarem. Às vezes eu converso com pessoas da Secretaria de Licenciamento, ele fala assim, não, mas daqui 6 meses sai o alvará. Eu falei, 6 meses, meu amigo? Uma criança demora 9 para nascer. 6 meses para um cara é uma eternidade. E para algumas pessoas, não por maldade, porque eles absolveram isso como natural. Não é. Não é. As pessoas precisam de rapidez e agilidade. O tempo da cidade, a velocidade que a cidade anda, a velocidade que a cidade cresce, a velocidade que as pessoas andam, precisa ser a velocidade que a gente dá resposta para o nosso contribuinte. Pelo amor de Deus, entrem, aliás, sejam bem-vindos que já estão dentro, mas com essa concepção, nós precisamos sermos mais ágeis. A gente está demorando muito para dar resposta para o contribuinte. Eu estou falando porque eu sou empresário, presidi a associação empresarial, eu escuto as pessoas. Nós precisamos sermos mais ágeis. Uma consulta, um processo, ele tem que ter rapidez, porque isso vai fazer com que a gente nos tornemos ainda mais atrativos para o investimento. O Arellano falou aqui, é muito importante. Nós tivemos só de 2021 até junho desse ano, a vinda para a cidade de São Paulo de 57 mil empresas. 57 mil empresas que estavam em outros estados e municípios mudaram para a nossa cidade. Elas vieram para cá. E essas 57 mil nos trouxe, só nesse período da nossa gestão, 21 até junho de 24. Elas trouxeram 1,540 bilhões de arrecadação. Abriram novas 458 mil empresas, novas. Algumas fecharam, mas o saldo positivo é de 304 mil empresas, entre as que abriram e as que fecharam. Saldo positivo, 304 mil. Então, a cidade está sendo uma cidade atrativa para que as pessoas enxerguem nela um solo fértil, para colocar a sua sementinha, para ela desenvolver e gerar frutos. E quem colhe os frutos? A nossa arrecadação, o dinheiro que a gente arrecada
que volta em serviço para a população, e a geração de emprego e renda, que é a maior e melhor ferramenta para a diminuição da desigualdade social. Não existe outra ferramenta melhor e maior do que diminuir a desigualdade social que não seja a oportunidade de emprego e renda. É muito importante que a gente tenha isso todo dia na nossa mente. Essa é a cidade do trabalho, essa é a cidade do desenvolvimento, é a cidade da agilidade. Hoje de manhã tem alguém aqui que é do Rio de Janeiro? Não? Tem carioca aqui? Carioca dá 2 beijos, a gente dá um só para economizar, para ir rápido, gente. A hora que vocês vão dar beijinho nela, vai dar 2. Então, a cidade de São Paulo tem muito disso, né? Então, eu queria, por favor, nessa recepção aqui a vocês, pedir que vocês ajudem na soma com os nossos atuais colaboradores, essa visão contínua. Eu não quero ser chato e repetitivo, mas nós precisamos diminuir o tempo de atendimento do nosso contribuinte. Ajudem nisso, por favor. Quando a gente fala da questão da arrecadação, a gente está falando de arrecadar para quê? Isso a gente tem que ter o tempo inteiro na nossa mente. Por que a gente quer arrecadar o dinheiro? A gente não faz... Nós não somos tio Patinhas, né, para colocar o dinheiro lá no porquinho. Apesar de que o porquinho é bonitinho, né, ainda mais se for verdinho. Tem muito palmeirense aqui, não? Tá cheio de palmeirense aqui, ó. Não. A gente não faz arrecadação para poupar ou para investir. A gente faz arrecadação para poder fazer frente às necessidades. A nossa cidade, ela é uma cidade que hoje chega no seu 4º ano consecutivo, que tem vaga de creche para todas as crianças. No Brasil, existem 2.300.000 crianças que querem uma vaga de creche e não têm. Nenhuma delas mora aqui. Todas que moram aqui têm vaga de creche. Isso requereu muito trabalho e muito investimento. A gente está ampliando muito a nossa área da saúde. Em 2016, o orçamento da saúde era de 10 bi, hoje 21 bilhões de reais. E a gente tem, vocês vão ver só, como somente o Arellano vai ficar o tempo inteiro aí discutindo com vocês a questão de segurar o custeio, né? Mas a gente tem as necessidades. Eu inaugurei 18 UPAs, tem mais 5 para inaugurar esse ano e 8 ano que vem. Uma UPA para construir custa 10 milhões na média, a construção. É moleza construir, gente. O problema é o custeio. Custa 5 milhões por mês. Quando vocês passarem numa UPA, você fala o seguinte, 5 milhões da arrecadação da cidade por mês vai aqui nesse equipamento. Então, a gente tem muitos desafios. A questão da pandemia trouxe para a gente vários desafios, não só para a gente, principalmente para as grandes cidades do mundo, que foi o aumento das pessoas em situação de rua, que foi a questão do desemprego, né, da desaceleração econômica, e a gente foi trabalhando bastante para poder retomar e colocar a cidade com a economia ativa, gerar emprego e renda. Só na questão de emprego, até porque veio muita empresa, economia aquecida, uma política fiscal correta, atratividade, nós conseguimos, no ano passado, isso é dado do CAGED, Ministério do Trabalho, termos um saldo positivo de 129 mil empregos. Esse ano, até junho, a gente já conseguiu um saldo maravilhoso, 129 mil no ano passado inteiro, e a gente, só até junho desse ano, 107 mil no saldo positivo de empregos. Então, muitas coisas estão fluindo, e a gente sabe, eu sei, cada um dos senhores e das senhoras sabemos, ainda tem muita coisa para fazer. Mas é de fundamental importância para a gente conseguir fazer, a gente manter a nossa arrecadação, a saúde financeira. Vocês vão escutar muito falar que a FIT, aquela agência internacional, nos deu a classificação de AAA, alto nível de investimento, baixo nível de endividamento, e as demandas de uma cidade dessa complexidade, né, que a gente está ampliando as áreas de parque, trocando ônibus, a diesel por ônibus elétrico, fazendo com que os equipamentos de saúde cheguem em todos os cantos, um grande investimento para fazer frente às mudanças climáticas, foram 7,6 bilhões de reais em obras de drenagem, canalização de córrego, contenção de costas. E hoje na nossa cidade a gente tem, mesmo com as mudanças climáticas, né, chove num período menor, com volume de água muito maior, e a gente tem as áreas, as manchas de alagamentos menores locais de enchentes. Esse ano, graças a Deus, nosso período aqui maior de chuva é de janeiro a março, não tivemos nenhum óbito. Era muito comum ter óbito, casas em beira de córrego deslizando, em encostas, né, por conta de uma situação que a gente ainda tem 14 mil
residências em área de risco R4. Tem muita coisa para fazer ainda. A gente conseguiu avançar muito. Tem muita coisa para fazer. Vocês não tenham dúvida de que nós vamos ter, juntos, motivos de muitas alegrias, comemorando a melhora da qualidade de vida do nosso povo e um reconhecimento muito importante da atividade de vocês. Muito importante, da atividade de vocês. Fundamental. Então, desculpe ter me estendido, mas eu queria poder falar um pouco dessa minha visão, dessa minha percepção como cidadão, empresário, vereador, vice-prefeito, prefeito, né, e que ama demais essa cidade. Sejam todos muito bem-vindos, muito sucesso, viva a nossa cidade. Um abraço. Antes de encerrarmos esta solenidade, vamos ao vídeo da nossa querida cidade de São Paulo. Bem-vindo à cidade de São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, vibrante, pulsante, humana e diversa. Uma cidade acolhedora para todos, que é um pouco do mundo todo num só lugar. Sou São Paulo, São Paulo, sou São Paulo, São Paulo. A cidade de São Paulo tem muito para mostrar. É uma cidade que se destaca em diversos pontos importantes, não só para quem vive aqui. A força da cidade de São Paulo é a força do Brasil. Um Brasil que conta com a cidade de São Paulo de hoje e com a São Paulo dos próximos anos. Sou São Paulo, São Paulo, sou São Paulo. A cidade de São Paulo atrai pessoas de todo o país e de todo o mundo. A cidade não para de crescer e se desenvolver, oferecendo cada vez mais oportunidades e qualidade de vida para todos. A cidade de São Paulo atrai milhões de turistas por ano. Sua diversidade, hospitalidade, gastronomia e vida noturna são imbatíveis. Somos a única cidade no mundo com 3 grandes prêmios internacionais do automobilismo e o número de eventos e feiras de negócios cresce a cada ano com novas oportunidades todos os dias. Sou São Paulo, São Paulo. Atividade cultural é o que não falta na cidade de São Paulo. Todos os dias acontece uma grande variedade de atrações culturais para visitar ou participar ativamente. O cenário cultural paulistano é um dos mais importantes do mundo e já somos a capital dos shows na América Latina. Mas não é só no crescimento e desenvolvimento que a cidade de São Paulo se destaca. Para compensar tudo isso, ela é uma cidade com muito verde. Seus inúmeros parques, praças, áreas verdes e ruas arborizadas somam mais da metade do seu território, trazendo mais saúde e qualidade de vida à população. A cidade tem até um polo de ecoturismo e áreas de proteção ambiental com trechos de Mata Atlântica intocada, fauna e flora preservadas. Tudo isso mostra que a cidade de São Paulo é muito mais do que você imagina. Uma cidade cada vez melhor no presente e cada vez mais preparada para o futuro. Venha, visite, invista, faça parte. São Paulo, São Paulo, sou São Paulo, São Paulo, sou São Paulo, São Paulo, sou São Paulo, São Paulo. Viva São Paulo! São Paulo, São Paulo. Vamos aplaudir a nossa querida cidade de São Paulo. Com esta solenidade, a Prefeitura de São Paulo dá as boas-vindas aos novos membros da carreira de auditor fiscal. Desejamos sorte e sucesso a todos em suas atividades. A cidade de São Paulo conta com cada um de vocês. Uma ótima tarde.